Olá, bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Hoje vamos falar sobre 3 maneiras de enganar seu cérebro para fazer trabalhos difíceis. Fique até o final. Não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar. Vamos ao vídeo. Limitação temporal. Finja que será breve. Você já se pegou olhando para uma tarefa gigante e sentindo um peso enorme? Aquela sensação de nunca vou terminar isso, ou vou ter que passar o dia todo nisso. É exaustivo só de pensar, não é? Existe uma razão biológica para essa aversão. Nosso cérebro, essa máquina incrível de sobrevivência, é programado para conservar energia. Ele odeia a ideia de para sempre dia a tarde toda de tudo hoje. Quando você pensa em uma tarefa sem fim, a mente entra em um estado de fuga. Ela interpreta essa duração indefinida como uma ameaça, um gasto energético excessivo, gerando cansaço antecipado e uma resistência quase intransponível. É a famosa procrastinação batendo a porta, não por preguiça, mas por um mecanismo de autoproteção do seu próprio cérebro. Mas e se eu te dissesse que existe um truque simples, quase um hack biológico, para contornar essa resistência? A solução é genial em sua simplicidade. Limite o tempo intencionalmente. Em vez de vou estudar a tarde toda, diga a si mesmo: vou estudar por apenas 5 minutos. Em vez de preciso organizar tudo hoje, pense: vou organizar por apenas 5 minutos. Esse acordo curto e definido engana o sistema de alerta do seu cérebro. Ele pensa: 5 minutos? Isso é fácil. Não vai doer tanto, não vai gastar muita energia. A barreira de entrada, que antes parecia uma montanha, se torna um pequeno degrau. Isso se apoia no que a psicologia chama de efeito de ativação mínima. É a ideia de que a menor dose de ação já é suficiente para desbloquear a energia necessária para manter o movimento. Pense na física. É preciso mais energia para tirar um objeto do repouso do que para mantê-lo em movimento. E o mais curioso? Uma vez iniciado, seu cérebro tende a continuar, porque o maior obstáculo não é continuar, é começar. Você entra em um estado de fluxo, onde a tarefa parece menos pesada, e a inércia do movimento te impulsiona. Aqueles 5 minutos facilmente se transformam em 15, 30 ou até mais, sem que você perceba o esforço inicial. É a dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa, agindo. O simples ato de começar e fazer um pequeno progresso já libera dopamina, reforçando o comportamento e te incentivando a continuar. Então, da próxima vez que a procrastinação bater, não lute contra ela. Engane-a. Diga a si mesmo: vou fazer isso por 5 minutos. Seja para estudar, organizar, escrever, ou até mesmo começar aquele projeto dos sonhos. Esse não é apenas um truque de produtividade, é um hack biológico. Associação prazerosa. Envolva a tarefa em recompensa sensorial. Você já notou como algumas tarefas parecem um peso, enquanto outras fluem com mais facilidade? Existe um segredo por trás disso, e ele está na forma como seu cérebro processa o esforço. Nosso cérebro é uma máquina incrível, movida a estímulos. E ele tem um sistema favorito, o sistema dopaminérgico, o responsável pela expectativa de prazer. Quando seu cérebro associa uma tarefa a sensações positivas, ele simplesmente reduz a resistência natural ao esforço. É como se ele dissesse: isso não vai ser tão ruim assim. A técnica para usar isso a seu favor é surpreendentemente simples. Combine o que é difícil com algo que é gostoso. Pense comigo: precisa estudar? Que tal colocar aquela música instrumental que você adora, que te relaxa e te concentra? Tem que lidar com tarefas administrativas? Prepare aquele café especial com um aroma delicioso e saboreie cada gole enquanto trabalha. Ou quem sabe, resolver aquela burocracia chata em um ambiente que seja visualmente agradável, com uma boa iluminação, uma planta, algo que te traga paz. Essa não é uma indulgência, é uma estratégia poderosa. Ao integrar uma tarefa que você normalmente evitaria com uma experiência sensorial positiva, você está condicionando seu cérebro. Você o ensina a parar de enxergar aquela atividade como uma ameaça ou um fardo. O prazer não vem apenas da recompensa final da tarefa concluída. Ele pode vir do próprio percurso, da forma como você molda essa jornada.
Reconfigurar o ambiente de esforço para que ele pareça prazeroso é uma forma legítima e eficaz de engenharia mental. Então, da próxima vez que uma tarefa parecer intransponível, não lute contra ela. Use a inteligência do seu cérebro a seu favor. Experimente combinar o difícil com o gostoso e veja a mágica acontecer. Você já notou como algumas tarefas parecem um peso insuportável, uma verdadeira batalha, enquanto outras fluem com uma leveza surpreendente? Existe um segredo fundamental por trás dessa diferença, e ele reside na forma como seu cérebro, essa máquina extraordinária, processa o próprio conceito de esforço. Nosso cérebro não é apenas um órgão que pensa, ele é um complexo sistema movido a estímulos e, acima de tudo, a antecipação de recompensas. Ele possui um sistema favorito, uma rede neural poderosa conhecida como sistema dopaminérgico. É ele o grande maestro da motivação, o responsável pela expectativa de prazer, pela busca por aquilo que nos faz sentir bem. Quando seu cérebro associa uma tarefa, por mais árdua que pareça, a sensações positivas, ele simplesmente reduz drasticamente a resistência natural ao esforço. É como se uma voz interna dissesse: "Ah, isso não vai ser tão ruim assim. Na verdade, pode até ser agradável." A técnica para usar essa inteligência inata do seu cérebro a seu favor é surpreendentemente simples, mas de uma eficácia revolucionária. Combine intencionalmente o que é difícil com algo que é genuinamente gostoso. Pense comigo, precisa mergulhar em horas de estudo ou concentração profunda? Que tal colocar aquela música instrumental que você adora, que te transporta para um estado de foco e relaxamento, ou acender uma vela aromática com um cheiro que te acalma? Tem que lidar com tarefas administrativas repetitivas ou burocráticas? Prepare aquele café especial com um aroma delicioso e um sabor que você saboreia a cada gole, ou talvez um chá reconfortante. Ou quem sabe, resolver aquela pendência chata em um ambiente que seja visualmente agradável, com uma boa iluminação natural, uma planta que te traga paz, ou até mesmo com uma roupa que te faça sentir bem. Essa não é uma indulgência vazia, um mero capricho. É uma estratégia poderosa de condicionamento cerebral. Ao integrar uma tarefa que você normalmente evitaria, que seu cérebro enxerga como uma ameaça ou um fardo, com uma experiência sensorial positiva, você está literalmente reprogramando suas associações neurais. Você o ensina a parar de enxergar aquela atividade como algo aversivo e começa a construir uma ponte de prazer em direção a ela. O grande insight aqui é que o prazer não precisa vir apenas da recompensa final, da tarefa concluída. Ele pode e deve vir do próprio percurso, da forma como você molda essa jornada. Reconfigurar o ambiente e a experiência do esforço para que eles pareçam prazerosos é uma forma legítima e incrivelmente eficaz de engenharia mental. Você está criando um atalho para a motivação, tornando o caminho menos íngreme e mais convidativo. Então, da próxima vez que uma tarefa parecer intransponível, que a resistência mental começar a surgir, não lute contra ela com força bruta. Use a inteligência do seu próprio cérebro a seu favor. Experimente combinar o difícil com o gostoso e veja a mágica acontecer. Você já se sentiu completamente paralisado diante de uma tarefa? Aquela sensação de que o trabalho é tão grande, tão complexo, que você simplesmente não sabe por onde começar. É como se seu cérebro desligasse, e a única opção que ele te desse fosse não fazer nada. Isso não é preguiça. É uma estratégia de sobrevivência do seu cérebro. A resistência mental cresce exponencialmente, proporcionalmente ao tamanho percebido da tarefa. Quando você pensa no todo, preciso escrever um relatório inteiro, preciso resolver toda essa pendência acumulada, tenho que organizar a casa inteira. Seu cérebro entra em colapso. Ele não consegue processar a magnitude do desafio. A sobrecarga cognitiva é tão grande que a resposta mais fácil, e a que consome menos energia, é a paralisia. Ele escolhe não fazer nada porque o custo de iniciar parece insuportável. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de driblar essa paralisia? Uma técnica que engana seu cérebro, fazendo com que ele veja o gigante como um anão. A solução é incrivelmente simples, mas profundamente eficaz. Quebra a tarefa até que ela pareça quase insignificante. Você não precisa resolver o projeto inteiro hoje. Você só precisa abrir o arquivo e ler o título. Não precisa arrumar a casa toda. Você só precisa dobrar 3 peças de roupa que estão fora do lugar. Não precisa estudar o capítulo inteiro. Você só precisa ler o primeiro parágrafo. Não precisa começar a dieta perfeita. Você só precisa beber um copo de água agora.
Essa abordagem não é apenas uma dica de produtividade, é uma engenharia reversa do seu sistema de motivação. Ao reduzir a complexidade percebida a um nível quase ridículo, você desarma o sistema de alerta do seu cérebro. Ele pensa: isso é tão pequeno que não vai me custar nada. E o que acontece? Você dá o primeiro passo. E esse pequeno passo, essa ativação mínima, é um gatilho poderoso. Seu cérebro interpreta esse início, por menor que seja, como um sucesso. E o sucesso, mesmo que mínimo, gera uma dose de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Essa pequena dose de dopamina cria um impulso, uma energia que abre caminho para a continuidade. É como empurrar uma bola de neve, o maior esforço é para tirá-la do lugar, mas uma vez que ela começa a rolar, a própria inércia a faz crescer. E tem mais, o movimento gera clareza. Quando você está paralisado, tentando planejar cada detalhe do projeto gigante, a clareza é uma miragem. Mas quando você começa pequeno, você se coloca em movimento. E é na prática, na ação, que as próximas etapas se revelam. A clareza surge no fazer, não no planejamento exaustivo. Você descobre o próximo passo enquanto executa o primeiro. Então, da próxima vez que uma tarefa parecer grande demais para começar, lembre-se, não lute contra o gigante. Apenas encontre o menor fio, o menor pedaço e puxe-o. Quebre a tarefa até que ela seja tão pequena que seu cérebro não tenha desculpas para não começar. Chegamos ao ponto crucial. Vimos como seu cérebro reage à ideia de esforço, como ele se protege da sobrecarga e como podemos usar a dopamina a nosso favor. Mas o verdadeiro poder reside em combinar essas três abordagens de forma estratégica, criando um sistema imbatível contra a procrastinação e a paralisia. Imagine a sinergia. Primeiro, você diminui o tempo, propondo um início rápido, quase insignificante. Diga a si mesmo: vou fazer isso por apenas 5 minutos e paro. Você desarma o alarme do seu cérebro, tornando o começo irresistível. Em seguida, você associa um estímulo prazeroso. Enquanto cumpre esses primeiros 5 minutos, escolha um som, um ambiente, um aroma, ou até mesmo uma pequena recompensa sensorial para acompanhar. Você está condicionando seu cérebro a associar a tarefa a algo positivo, liberando dopamina e tornando o percurso mais agradável. E para garantir que o primeiro passo seja dado, você quebra a tarefa em pedaços mínimos. Não pense no relatório inteiro, pense em apenas abrir o arquivo. Não pense em arrumar a casa toda, pense em dobrar 3 peças de roupa. Execute o menor passo possível, apenas para iniciar o movimento. Este não é um conjunto de truques isolados. É um modelo mental de ativação. Você deixa de lutar contra sua própria mente, contra a resistência natural dela, e começa a guiá-la com inteligência. Você não está mais usando força de vontade bruta, que se esgota rapidamente. Você está usando o conhecimento de como seu cérebro funciona para criar um caminho suave e convidativo para a ação. O desempenho pessoal, a produtividade, a realização dos seus objetivos. Eles não são frutos de uma força de vontade inesgotável. Eles são o resultado de saber como o cérebro funciona, e usar esse conhecimento a seu favor, transformando o esforço em um fluxo natural. Então, qual dessas estratégias você vai aplicar primeiro? Ou melhor, como você vai combiná-las para conquistar aquela tarefa que parecia impossível? O poder está em suas mãos. Se este vídeo abriu sua mente para novas possibilidades, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa virada de chave e inscreva-se no canal para continuar desvendando os segredos da sua mente e transformando sua vida. A jornada está apenas começando.